Salve, astenianos! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, acabei de ver Oppenheimer, tá? Faz algumas horinhas que eu vi o filme. Até vi um pouquinho atrasado, já faz alguns dias que saiu o filme, mas por conta de alguns problemas de saúde eu só vim vê-lo agora, tá? E eu vim trazer aqui minha opinião sobre o filme. E aí, será que foi tudo isso mesmo? Eu que cobri muito o filme. Eu, lá no Mundo Físico, no Instagram, postei muito sobre o filme, postei curiosidades, postei as expectativas, então eu cobri bastante. Na minha opinião, é algo que o pessoal lá do Instagram queria muito saber também. Eu vou adiantando que não é uma opinião de um crítico de cinema, tá bom? Não é uma opinião técnica, é uma opinião pessoal. Porque eu não sou crítico de cinema, tá bom? Eu não tenho nem capacidade para isso. Isso é apenas uma análise de um cara que gosta muito de física, tá bom? Um cara que ensina física e tem uma paixão muito grande por física, tanto que é um divulgador científico de física e é um professor de física, e que assistiu um filme sobre um físico muito famoso e um filme que cita, sim, física muito, muito desde o início até o final, tá bom? Então vamos lá, que quero dizer para vocês se eu gostei ou se eu não gostei de Oppenheimer. Pois bem, pessoal, meu nome é Maurício Lupi, eu sou professor e divulgador científico do mundo físico, tá bom? Antes, eu peço para você conhecer o mundo físico lá no Instagram, tá bom? Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, nós somos 44 mil lá no Instagram. Então, a sua ajuda, já que você está caindo no canal, não conhece o Mundo Físico lá no Instagram, onde ele é mais conhecido. O Mundo Físico é a maior página de divulgação de física e astrofísica do Nordeste. Eu conto com a sua ajuda para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Vamos pro filme. Eu acabei de ver Oppenheimer e eu tava com uma expectativa muito grande, tá bom, para esse filme. Filme aí do Christopher Nolan, não é, que trazia um elenco muito top, né? Robert Downey Jr., Cillian Murphy, um elenco muito bom. E pessoal, o filme foi um filmaço, tá? Eu gostei muito do filme. E não teve a grandiosidade que eu esperava, tá bom? Eu esperava um filme mais grandioso, mas foi sim um filme muito bom, um filme muito interessante. O filme é longo, ele é extenso, ele tem 3 horas, que me cansaram um pouco. Na minha opinião, tá bom? Isso é a minha opinião. O filme poderia ser um pouquinho mais curto, mas na opinião de muita gente também, que eu tô vendo, as 3 horas passaram rápido. As pessoas ficaram tão presas ao filme que as 3 horas passaram rápido. No meu caso, cansou um pouco. Porém, pessoal, é um filme que impacta, tá bom? Ele não é aquele filme que apresenta o Oppenheimer e tenta fazer aquele julgamento. Ele deixa em aberto o julgamento do Oppenheimer. Tá? Os princípios éticos, eles são sempre presentes no filme. Eles estão sempre presentes no filme, desde o início até o final. É um filme que fala muito sobre política, muito sobre esses princípios éticos. É um filme que apresenta uma complexidade muito grande. E aí a culpa da bomba ser lançada foi do Oppenheimer, que fez a bomba, ou foi do Truman, né, que era o presidente dos Estados Unidos? Ele foi quem ordenou o lançamento da bomba em Hiroshima e Nagasaki. A culpa desse massacre foi de quem fez ou de quem ordenou o lançamento? Sempre tem essas dúvidas a serem levantadas, né? Essa dualidade, essa complexidade. O Cillian Murphy, ele casou muito bem com o papel, cara. Ele e o Oppenheimer ali, eu diria que ele nasceu para interpretar o Robert Oppenheimer. O Nolan consegue colocar um personagem muito complexo, um personagem que tem várias caras. Uma hora eu conseguia detestar o Oppenheimer. Achava ele babaca, ele é um cara sem escrúpulos. Outra hora eu começava a gostar um pouco mais do Oppenheimer. E as expressões do Cillian Murphy, né? Dá para ver no olhar dele, quando ele está tentando expressar o arrependimento por ter feito a bomba. A questão vem no Oppenheimer. Se a culpa da bomba ter causado tantas mortes, até mais do que ele previa no lançamento, era culpa dele, né? Diz até que ele sente que as mãos dele estão manchadas, estão sujas de sangue. O olhar dele te passa esse peso, te passa esse pensamento, essa pressão que as pessoas e até ele está colocando em cima dele mesmo, né, nesse caso. Então, as expressões, a maneira de falar, a maneira de
de gesticular do Cillian Murphy é excepcional. Outro ator que tá muito bem é o Robert Downey Jr. Ele é muito bom, cara. O personagem dele, o Lewis Strauss, ele tá, cara, eu coloco assim no mesmo nível, tá bom? O mesmo nível do Cillian Murphy, a atuação dele com o mesmo nível que o Robert Downey Jr. As mulheres também estão muito boas. A atriz que interpreta a esposa do Oppenheimer, que me deu um show. Então, se eu pudesse eleger os três melhores atores do filme, foi ela, o Cillian Murphy e o Robert Downey Jr. Eles carregaram muito o filme nas costas, na minha opinião, tá bom? Albert Einstein também tá muito bem. O ator consegue trazer aquele ar mais sábio, né, pro Albert Einstein. E a última cena do Einstein com o Oppenheimer me impactou muito, muito mesmo. O que eu não gostei foi deles terem negligenciado um pouco o Richard Feynman, né? O Richard Feynman, até peguei aqui o elenco, que ele é interpretado pelo carinha do The Boys, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu esqueço o nome. Pronto, o Jack Quaid. Cara, o Jack Quaid, na minha opinião, é um ótimo ator. E eu queria muito ver o Richard Feynman interpretado por ele. Só que no filme, o Richard Feynman tá lá só pra preencher tela. Se eu não me engano, ele não diz nada, não tem nenhum tipo de fala. Ele só tá lá pra preencher tela. A gente sabe que o Richard Feynman tem uma importância muito grande no projeto Manhattan. E eu, como admirador do Richard Feynman, eu queria muito ver o Richard Feynman no filme. Só que ele foi meio que negligenciado, tá? Isso não afeta a história do filme, tá? Não afeta em nada o filme. Mas eu, como é uma análise pessoal, eu como grande admirador do Feynman, eu fiquei meio assim desgostoso com ele ter sido colocado assim, ele ter sido negligenciado, tá bom? Por que eu coloco negligenciado entre aspas? Porque o filme não é sobre o Richard Feynman, é sobre o Oppenheimer, tá? Então eles terem colocado o Richard Feynman apenas como fundo, o filme isso foi diferente, tá? Mas pra mim, como admirador do Richard Feynman, influenciou um pouquinho. Mas pessoal, assim, é um filme que eu, se dependesse de mim, indicaria facilmente ao Oscar. A forma como eles tratam as questões éticas, a complexidade que o filme aborda essas questões, os próprios personagens, a complexidade dos personagens, tá? As atuações, a fotografia do filme, o som, cara, a sonografia do filme é muito boa, tá? Ele te dá uma apreensão. Na hora que eles estão se preparando cada vez mais para o teste Trinity, né, para testar a bomba atômica, né, para ter o seu primeiro teste da história, o Nolan consegue colocar uma tensão que vai subindo cada vez mais, cara. Cada vez mais mesmo. É uma dúvida. Será que todo aquele dinheiro colocado na bomba, se tudo der errado, vai ser jogado no lixo e a imagem deles vai ser manchada? Será que vai dar certo? Ou será que eles vão construir uma bomba capaz de gerar uma reação em cadeia infinita e destruir o planeta? Tem tudo aquilo. E ele consegue construir uma tensão que vai crescendo, crescendo, crescendo até o lançamento da bomba. E, claro, a sonorização ajuda muito para que essa tensão seja construída e para a gente sentir o impacto do teste Trinity, tá? Então, eu indicaria, se dependesse de mim, indicaria muito facilmente esse filme ao Oscar. Muito facilmente. Ele ganhar o Oscar, aí já são outros 500. Mas que esse filme merece sim. Muitas indicações ao Oscar, merece. Eu gostei muito do filme, me impactou. No meu coração, dos filmes do Nolan, o Interestelar continua sendo o melhor, tá? Não, isso aqui é uma opinião minha, você pode discordar, mas eu gosto muito do Interestelar, minha opinião é o top 1. Mas o Oppenheimer não fica muito distante não, tá bom? Assim, falando no meu coração. Tá? Essa foi a minha visão, essa foi a minha opinião sobre o Oppenheimer. Claro que eu estou no mesmo dia do filme. Eu posso ir refinando a minha opinião, né, com o passar dos dias, né? Ainda está fresquinho o filme aqui na minha mente. Mas é isso, pessoal. Isso que eu achei do filme, tá bom? Vocês podem discordar à vontade. Claro, é uma opinião pessoal minha. Novamente, eu não estou analisando o filme como técnico de cinema. Estou analisando o filme como apenas um admirador, um apaixonado pela física, um apaixonado pela história da física e um professor de física que foi ver um filme sobre um físico famoso, sobre a história da física e sobre a física no cinema. E a física, como é que eles abordam? Tem muita física, mas eles não se colocam a colocar conceitos e explicá-los bem, tá bom? E nem é a proposta do filme. Eles apresentam, por exemplo, conceitos de buracos negros, conceitos de reação em cadeia, só que eles dão uma explicação simples, pequena e direta. Não vão se colocar na posição de dar aquela explicação sobre reação em cadeia, aquela explicação sobre buracos negros, tá? Nem a proposta do filme. E também ele não é muito didático na hora de apresentar os personagens não, tá bom? Pra você entender o filme, você tem que saber da história. Você vai ter que assistir algum documentário, você vai ter que ir em busca da história do Projeto Manhattan, porque ele apresenta os personagens, ele não explica esses personagens, ele não fica explicando quem são esses personagens, etc. Ele só apresenta e pronto, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do filme, tá bom? E
Queria saber também a opinião de vocês sobre esta obra do Christopher Nolan, tá bom? Até a próxima, pessoal. Vida longa e próspera.